bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do Clube FTA. Aqui Jorge Soruco dando as boas-vindas para o nosso programa 25. Como sempre, na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade, chegamos neste sábado, 23 de julho, a um quarto de 100 programas, sempre falando de futebol, em papos temperados com o sabor das bebidas e dos assados. Não esqueçam, os programas do Clube FTA você ouve primeiro na Coletiva Rádio a partir das 11 horas da manhã. Em seguida, os programas ficam disponíveis no Spotify, sempre com materiais adicionais. Fica o convite para curtirem nosso perfil nas redes sociais. Digite @ClubeFTA no Facebook, Instagram e no Twitter. E é claro, não deixe de nos seguir no Spotify, acionando as notificações para conferir programas com muita informação e profundidade. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa, porque o Clube FTA, futebol, trago e assados, o mundo da bola, com outro sabor, já está no ar. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. O programa 25 do Clube FTA traz um convidado especialíssimo. Trata-se de Hélio Carraveta, que foi coordenador de performance no Esporte Clube Internacional por mais de 25 anos. Carraveta é especialista em ciência do esporte, mestre em métodos e técnicas de ensino e doutor em filosofia e ciências da educação. Além disso, é ator de diversas obras que abrangem o futebol dentro e fora das quatro linhas e também de livros que falam de outras modalidades esportivas. Boninho, vamos temperar esse papo com Hélio Carraveta com o quê? Pois, meu querido amigo Soruco, hoje nas bebidas nós trazemos aí uma notícia da ampliação da fábrica da Weber House, que é uma das mais tradicionais cachaçarias do nosso estado. Está fazendo um investimento aí muito grande. A Weber House, que tem grande parte da sua produção exportada, tal é a qualidade do que ela produz. E nos assados eu vou comentar um livro sobre um irmão gêmeo do churrasco, que é o chimarrão. E mais especificamente, nós vamos falar sobre bombas para o mate. E essa publicação, o meu amigo Soruco, sem querer fazer trocadilho, traz informações bombásticas. Então vamos conferir lá no bloco Spotify, tá bom? Tá certo. E mais uma vez, deixamos nosso abraço ao Hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé. Encomendas pelo WhatsApp 54 99 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Gostaríamos de convidar nossos ouvintes para escutarem nossos programas anteriores. No episódio 20, o papo para lá de descontraído foi com o Rafael Malenotti, falando de futebol, de música, de assados e de bebidas. Assim como todos os demais, está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa #020. Rafael Malenotti, chalaça musical e colorada. Clube FTA, futebol, trago e assados. Meu amigo Bueno, estamos começando aqui o programa 25 do Clube FTA, futebol, trago e assados, 25, um quarto de centenário de programas. E a missão do Clube FTA sempre foi debater assuntos do futebol, das bebidas e do assado de forma mais aprofundada. E nesse universo de tempo todo passaram por aqui, estava fazendo um levantamento essa semana, 80 pessoas já passaram por aqui, vai dar um oi que fosse, né? Então não dá para listar todos eles, mas alguns de destaque que a gente pode lembrar, como o Jorge Avancini, o Fernando Pullman, a Diana Oliveira, o Marcelo Barizon, que teve semana passada aqui, o Guto Peixoto, do Conselho de Administração do Grêmio, o Luiz César Soto de Moura, que foi diretor de futebol, campeão do mundo, o Márcio Geller Marques, o psicólogo do esporte, e jornalistas como o Rui Carlos Ostman, Carlos Guimarães, o Hernani Campelo, o Sérgio Xavier Filho, que nos deu uma entrevista lá de São Paulo, o Silvio Benfica, a Débora de Oliveira, sem contar ainda outras personalidades, como o Rafael Malenotti, do Acústicos e Valvulados, a Marianita Nascimento, o Dom Cássio Selami, a Mica da Cervejaria Macuco, o Dudu Drinks, que até ensinou a fazer a famosa caipira de bergamota, e ainda a Maria Amélia Duarte Flores, que já esteve aqui mais de uma vez falando sobre espumantes. Sem dúvida é uma missão maravilhosa que estamos cumprindo, né, Bueno?
E hoje, no 25º programa, mais uma entrevista com uma personalidade da preparação física nacional, um campeoníssimo, né? E, bueno, faça as honras da casa e apresente o nosso convidado. Eu? Pô, eu ia, agora que tu já fez todo esse mise-en-scène aí, que aliás, muito merecido, o nosso querido professor Hélio Carraveta, que é uma sumidade no mundo da preparação, mais do que isso, né? Mais do que isso, vai além. E eu queria, Soruco, agora à medida que o programa for se desenrolando, nós vamos saber como é que foi a trajetória do professor Carraveta. Mas eu queria começar alfinetando o professor, porque isso aqui é um programa jornalístico. Então eu queria fazer uma pergunta, professor, no seguinte sentido. Não é um contrassenso que o senhor, um cara que fez uma trajetória crescente no sentido da complexidade de visão do esporte, né? O senhor começou do básico, que eu diria como atleta, né? Inclusive, o professor foi recordista nacional dos 800 metros. Eu quero falar sobre essa prova depois. Essa prova, no conceito da prova dos 800 metros. E o professor depois foi fazer a educação física, aí ele resolveu fazer um mestrado, já querendo buscar um olhar mais além. Depois ele foi fazer um doutorado, aí deu uma virada no sentido de uma amplitude de percepção do mundo e de si próprio, pelo que eu estou informado. E aí o senhor virou um cara que acredita no processo, acredita no planejamento. Não é um contrassenso que o senhor tenha passado por tantas gestões dentro do Internacional e justamente aquela que veio dizendo que ia buscar uma profissionalização, um direcionamento fora dos arroubos e das sutilezas meio esquisitas do futebol, não é um contrassenso que essa direção tenha dispensado o senhor? E junto com a mesma pergunta, o senhor ficou mais chateado ou mais surpreso com a sua saída do Inter? Professor, bem-vindo ao nosso programa, e aqui já entramos pegando fogo, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de participar desse programa. E esse programa tem um certo simbolismo e uma relação com a minha história no Internacional. Porque é o 25º programa. E eu fiquei no Internacional, dia 16 de dezembro de 2021, eu completei 25 anos de Internacional. Então tem um certo simbolismo sempre. Quando tu me perguntas em relação à minha saída do Internacional, eu acho que todo profissional que é seletista, que trabalha, ele, no momento que ele é admitido, ele pode ser demitido. Eu, ao longo desses 25 anos, eu, no Internacional, realizei diferentes funções, múltiplas funções. Desde da participação no escritório de qualidade do clube, qualidade dentro do processo de planejamento estratégico. Aqueles comitês de qualidade? Sim. Perfeito. De vários processos de gestão, fui gestor das categorias de base, fui gestor geral do futebol na época do Ibsen Pinheiro, fui coordenador de categorias de base, fui coordenador de diferentes processos dentro do clube, fui coordenador de preparação física e nos últimos anos eu tinha a função de coordenação de performance. Eu tenho uma identidade com o Internacional, um carinho pelo Internacional, um afeto pelo Internacional que eu vou levar até a minha morte. Esse afeto, esse carinho, eu não perdi pelo Internacional. É óbvio que depois, no momento que tu que tu é demitido, que tu sai, tu sente um vazio. E toda a ruptura, ela marca emocionalmente. Então me marcou emocionalmente. Se eu disser para ti que se eu sair e não fiquei triste. Basta dizer que uma semana depois eu fui a São Paulo dar uma palestra na Federação Paulista e um empresário, um intermediário, me ligou que queria conversar comigo no hotel, que veio do Nordeste. Acho que estou à disposição para conversar contigo. Ele conversou, me fez um convite. Naquele momento eu disse para ele, tu me dá tempo, quando eu retornar para Porto Alegre,
eu vou te dar um retorno. Eu disse para ele, eu digo, tu sabe como eu me sinto? Eu continuo apaixonado pela minha mulher e perdi a minha mulher. Então eu não vou trocar uma pela outra. Então foi um momento, então, para mostrar assim o sentimento. Eu preservo o sentimento para o Internacional e pretendo preservar esse sentimento para o resto da minha vida. Foi essa ruptura, ela realmente me marca, mas hoje está superado, eu continuo... Elaborada, como está elaborado, eu não tenho mágoa, não tenho sentimento, não culpo ninguém da direção. Eu acho que é um processo, é uma decisão, que essa decisão também teve o lado profissional, não é o lado político, porque na época tinha um diretor executivo, também a própria, que eu respondia para o diretor executivo, eu não respondia para a direção política, eu nunca tive ligação com o movimento A, B, C, D ou E. Agora que eu sei que existe alguns movimentos no Internacional, que as pessoas participam de um movimento ou outro, mas nesse momento que eu trabalhei no Internacional, nunca tive nenhuma aproximação e nunca me interessei pela política do clube. Sempre me interessei pelo desenvolvimento da performance, para o rendimento da equipe, para o rendimento individual dos atletas, para buscar uma melhor qualificação na cultura organizacional do clube. E nesse período todo eu sempre fui um estudioso, sempre gostei de estudar, sempre tive questionamentos em relação ao futebol, em relação à gestão. Eu tenho praticamente 3 livros de gestão, 6 livros ou 7 livros publicados relacionados a futebol. Então, e essa vivência, esses 25 anos de uma relação visceral com o clube, tu comete erros, mas também tu tem uma aprendizagem muito rica, né? Claro. Aproveitando 25 anos de futebol, ele mudou muito nesses 25 anos o futebol? Do Inter, no caso? No Inter, né? Não. Sim. Eu vejo o futebol, ele vem sofrendo. As raízes do futebol, nós temos que entender que continuam as mesmas. As raízes e o que o senhor se refere? A essência do futebol, ela é a mesma. As raízes do futebol são as mesmas. O futebol vem evoluiu muito em relação às ciências. As ciências aplicadas, flexibilizadas para a praxis, tanto a praxis da gestão, nas mais diferentes áreas, como para a praxis do treinamento desportivo. Isto evoluiu bastante, e as características também do jogo, hoje as características do jogo modificaram, de 10, 15 anos para trás, modificaram muito. Eu lembro, eu fiz estágio, quando eu fiz o doutorado, eu tive 8 meses, eu tive na época do Cruyff no Barcelona, fiz estágio nas categorias de base e acompanhava a equipe principal lá em cima, no último andar, com o professor Paco Seriolo, que hoje tem 46 anos, saiu essa semana, saiu, foi um profissional que eu tenho... 46 anos de clube, 46 anos de clube. Então, o futebol evoluiu. Se vocês observarem a característica do jogo de futebol hoje, ela tem 3 grandes categorias, em todos os níveis, observar. Uma categoria que eu considero 3 categorias que vocês podem colocar em subcategorias. Uma categoria é a competitividade. O futebol aumentou a competitividade. As distâncias percorridas, o volume em termos das intensidades, as marcações. Hoje, o futebol, a pressão e a briga pela posse da bola, isso tudo é um componente competitivo. Certo. Outro componente que eu vejo que modificou muito no futebol é a verticalidade. Tanto a verticalidade ofensiva quanto a verticalidade defensiva. Então esse movimento vertical de ida e de volta, hoje ele é muito mais dinâmico, muito mais intenso e muito constante. Todo mundo ataca, todo mundo defende defende. O box do box é meio generalizado, não é só do meio campista. Exatamente. Né? E outro componente é a interatividade. O que acontecia antes? Eu me lembro quando eu fui treinar,
Eu era muito ruim, por isso que fui para o atletismo. Então eu jogava na lateral onde eu não precisava ter interatividade. Onde naquela época eu tinha que marcar e passar. Sim. Ou marcar, correr e cruzar. Hoje não, hoje tu tem que ter a interatividade no futebol, tu tem que ter um controle de bola muito bom, tem que ter uma velocidade de raciocínio cognitiva rápida e desenvolver a habilidade pensando no coletivo. Certo. Então são 3 pontos que eu considero hoje diferente do futebol de 2 décadas atrás ou de 1 década e meia atrás. A verticalidade, a interatividade e a competitividade. Então eu acho que nesse aspecto modificou muito. E fora de campo, também vem modificando muito. Modificou. Hoje a cultura organizacional dos clubes, elas já estão avançando. Outro aspecto que nós observamos, está entrando a relação do profissionalismo. Sim. Profissionalismo, só que eu entendo que não adianta o profissionalismo de uma forma fragmentada. E não adianta o profissionalismo se eu continuar com o modelo associativo, onde a área política estatutária, ela quer interferir em processos não filosóficos, em relação à praxicidade das diferentes áreas. Aí não vai funcionar, vai contaminar, digamos. Aí não funciona. Não vai funcionar. O dirigente não, você tem que fazer mais forca. Não tem que dar opinião. A mesma nisso. coisa, se ele é vice-presidente do marketing, ele tem o executivo de marketing. Ele vai determinar a filosofia, as a proposta. diretrizes gerais, quem vai operacionalizar e quem vai buscar é o executivo. O mesmo se dá em relação ao futebol. Perfeito. E por outro lado, hoje também, o número de profissionais que trabalham dentro de um clube é um número significativo. E esses profissionais hoje existe dentro dessa estrutura, é uma estrutura ainda que eu considero muito compartimentada, muito fragmentada. E ela trabalha ainda, tu trabalha de uma forma muito mais unidisciplinar, de uma maneira muito mecânica. E hoje, se nós observarmos a evolução dos processos de gestão, hoje tu não trabalha mais em relação, quando tu fala interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade já está passando, tu trabalha em cima da transdisciplinaridade, tu trabalha em relação à alma, em relação à subjetividade, em relação a outros valores que são essenciais dentro de um processo de gestão. E ainda nós vivemos um momento muito condutivista, um momento muito unidisciplinar, um momento muito por células, dentro, ele assim. avança, mas uma estrutura ainda nós mantemos assim, arestas das estruturas que são muito arcaicas. Não está uma coisa orgânica que as diferentes áreas se retroalimentem, né? Exatamente, colocasse bem, uma estrutura mais orgânica. Isso nós precisamos. É um desafio. É importante, é um desafio. E eu acho que ela vem avançando também, e por outro lado, por mais que tu valorize e mais que tu tenha uma intimidade, um compromisso com a ciência, tu tem que ter capacidade no futebol para trabalhar, para flexibilizar a ciência. Tu não saber pode como usar, adaptar, exatamente, como fazer. Tu não pode usar a ciência de uma forma unilateral. Em todas as áreas. Vamos supor, se tu entrar na área financeira, é diferente administrar financeiramente o futebol do que administrar uma empresa privada em outras áreas. É outra natureza. Tu tem que negócio, ter né? essa flexibilidade. Ao mesmo tempo, a gestão dos recursos humanos, a gestão do treinamento desportivo, a gestão da área da saúde, a gestão na área da performance, tu tem que flexibilizar. Tu não pode pegar uma linha ou uma fundamentação científica por diferentes autores e querer aplicar aquilo em termos ao pé da letra. Certo. Isso não existe. Pode usar os princípios e tal. E é interessante que o senhor tem um perfil que é meio eu acho que é meio raro nos clubes, porque o senhor tem uma formação e uma visão bastante madura de gestão de um clube de futebol, claro, um pouco mais aplicada à parte esportiva, mas o senhor tem também o conhecimento do chão de fábrica, como eu digo, né? E eu até, nós temos aí vários grupos de WhatsApp que a gente participa, eu e o Soruco estamos em mais de um, aí a gente conversa, por exemplo, o senhor falou
de recursos humanos. Eu vejo que eu tenho uma sensação de que os clubes às vezes tratam de maneira burocrática a comunicação interna. Esta gestão que chegou agora, eu conversei com vários amigos do mundo da comunicação institucional, que eu tive uma larga experiência nisso, fora as redações de jornais e tal. A comunicação interna é essencial, porque se aquela turma que está na infraestrutura, na base ali, que são os caras, não vou nem dizer o roupeiro, o massagista, porque isso é óbvio, mas eu digo o pessoal que está lá na estrutura do clube, no financeiro, no administrativo, na limpeza, essa gente tem que estar envolvida com aquela nova mentalidade que chega, para que isso, até para vencer eventuais naturais resistências a uma visão diferente e tudo mais, não lhe parece que a gente ainda tem um caminho a avançar nessa? O senhor que ficou 25 anos lá dentro, o senhor deve ter visto diferentes modos de tratar com o pessoal fixo, né? Mas o que tu colocas assim em termos de comunicação, ela é importante em todas as áreas. E tu vê deficiência não é só no futebol, tu vê deficiência em várias organizações esportivas, tanto da comunicação interna quanto a comunicação externa. Então são processos que eu vejo que são processos que necessitam evoluir. Dentro das organizações, não especificamente no futebol. No futebol mais ainda, né? Que tu tem, pela complexidade do futebol, pela complexidade do jogo. Se vocês observarem o jogo de futebol, para o torcedor encara o jogo de futebol com paixão, com amor, com irracionalidade. Normal. Agora, o jogo de futebol, ele não é um jogo de certeza. É um jogo de incerteza. Sim. O jogo de futebol, a improbabilidade, ela está presente em todos os momentos. Sim, não é à toa que se diz que nem sempre futebol, que nem sempre o melhor vai ganhar no futebol, ao contrário de outras modalidades em que é muito improvável que um time inferior tecnicamente consiga superar. No vôlei, no basquete, né? Enfim, talvez no tênis a gente ainda tenha uma coisa do imponderável do sujeito do dia, da superação do cara no dia, ou o outro não tá tão bem, mas no futebol acontece, né? O cara faz um gol e consegue se fechar, ou tá mobilizado e dominou a partida e venceu, né? O ponderável que se aproxima do ponderável é a bola parada. E mesmo assim, na bola parada, quantos erros tem? A bola parada. Então, a dinâmica do jogo... Aparentemente, na bola parada tem o controle das variáveis, mas não tem, né? E aonde tu pode também, aonde tu treina a bola parada, tu pode treinar a bola parada, tu tem maior precisão, porque tu não vai, naquele momento, tu não vai depender muito do solo, não vai depender muito da grama, ela tá parada naquele momento, mas mesmo assim, ela não é, ela tem a improbabilidade. Então, o jogo de futebol predomina a improbabilidade, predomina a incerteza. E outro aspecto que é fundamental, no jogo de futebol, predomina o processo criativo. A criatividade. O espaço para o lampejo. A criatividade nas tomadas de decisão. Então, quando eu digo assim, o jogador de futebol, ele em determinados momentos, ele está mais por um artista do que por um atleta. É mais por quê? Porque ele tem que criar. Ele tem que tomar decisões em espaços de segundo. Ele tem que ter uma capacidade cognitiva avançada. Ele tem que ter um nível de concentração e de abstração também bem elevado. Então, ele é um atleta, cada vez se escolhe, mas é um atleta onde predomina o quê? A criatividade. Ele tem um atleta que tem que ter um toque de arte. Então, esta é a diferença de um jogador de futebol para outras modalidades esportivas. Professor, aí nessa linha, o senhor diria que hoje a exigência... A gente sabe que existem as múltiplas inteligências, Howard Gardner, não sei mais o que, depois o Daniel Goleman e outros que entraram nessas variáveis aí, tudo bem. Mas o senhor diria que na média, hoje, a gente precisa de atletas com mais QI, com um intelecto um pouco mais privilegiado, até porque essa coisa de tomar decisão
O Yarley, não é só a capacidade no Luiz Adriano ou é no Adriano. Exatamente, entende? Então, isso é um bom exemplo. É aquela decisão ali, né? Eu não saberia te dizer, com bastante honestidade, eu não sei se é o QI. Não sei se que é isso, o atleta necessita QI. Agora, ele tem que desenvolver uma inteligência específica para jogar futebol e tem que ter uma capacidade criativa, porque ele cria, ele inova. É como o pintor, que muitas vezes ele vai inovando dentro da pintura. Exatamente. Okay. Então, assim, eu não saberia te dizer QI. Agora, ele tem que ter uma inteligência específica. Eu não sei se eu posso colocar estabelecer uma relação com inteligência específica e relacionada a coeficiente de inteligência. Não sei se isso não, quis dizer de uma maneira geral, talvez que não seja, né? Mas aquela pessoa até, eu diria, que a gente vê que ela tem uma maturidade e ela tem, ao mesmo tempo, as coisas sinestésicas, as coisas de noção de espaço, de rapidez, né? Que são dela. Mas isso tudo tem que estar sob uma gestão inspirada, né? Aí que é importante. Tu trabalhar a cognição. Aí a cognição. E dá para trabalhar? Claro. Dá para melhorar? Desde o processo de formação. Com uma linguagem, uma didática, uma pedagogia adequada àquela fase do desenvolvimento. Mas aí tu trabalha a cognição. Outra coisa, muitas vezes fazer com que o atleta tenha a capacidade de expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, e muitas vezes não. Muitas vezes ele é treinado de uma maneira muito condutivista. Meio mecanicista. Se acontecer A, tu reage com B. Se acontecer C, tu reage com D. Exatamente. E o que acontece muitas vezes? Esse é um ponto muito importante. Vamos deixar para o próximo bloco? Vamos deixar. Esse é um ponto importante. Agora vamos falar. Esse papo tá sensacional, né, Bueno? Bom, né? A presença do Hélio Carraveta aqui só brilhanta o nosso programa. Normalmente a gente reclama aqui no final do programa que o tempo foi curto. Hoje eu já vou reclamar antes. Já vou reclamar antes, que nós temos um programa muito curto. Vamos ter que fazer o professor Carraveta... segundo capítulo. Tá certo. Vamos dar uma paradinha e já voltamos para a segunda parte dessa entrevista com Hélio Carraveta, falando sobre futebol, sobre formação de atletas, sobre intelecto, sobre gestão, sobre um monte de coisa. Já voltamos. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Hora de falar de trago. Queridos amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com a nossa dica de bebidas do nosso programa 25. Hoje eu quero falar com você sobre uma bebida que está sempre no radar aí, mas a gente fala mais de cerveja, de vinhos, de espumantes. Hoje eu quero falar de uma bebida mais popular que de algum tempo para cá encontrou um outro nicho de mercado, que é a cachaça. E falando em cachaça, o Rio Grande do Sul tem uma boa tradição nesse mercado. Uma das empresas mais tradicionais é a Weber House. Interessante comentar que a Weber House, ela vai dar os seus primeiros movimentos aqui no Rio Grande do Sul, lá em 1824, quando vieram para cá, para o Rio Grande do Sul, os primeiros imigrantes alemães. E em 1848, a família Weber, que veio lá da região do Hunsrück, o seu Werner Emmel. A família Emmel também veio lá do Hunsrück. Muitos imigrantes alemães são originários daquela localidade. Mas, enfim, a família Weber começou a plantar cana em 1848. Então vejam já que 24 anos depois de estarem estabelecidos no Rio Grande do Sul. E mais de um século depois, lá por 1948, um século depois, cravado, né? É que eles começaram a fabricar a sua própria cachaça. Mas a grande virada da Weber House aconteceu com os netos do criador da empresa a partir de 2001, quando houve uma enorme reformulação em termos de nome dos produtos, marca, rótulos e tudo mais. E de lá para cá, a Weber House só cresceu. Ela já ganhou em torno de 150 prêmios nacionais e internacionais e exporta para mais de 25 países, aí incluídos a China, Luxemburgo, França,
Japão e Inglaterra. E agora, mais recentemente, o Evandro Weber, que é diretor da empresa, anunciou um investimento para ampliar a capacidade da Weber House, junto com um projeto de inovação, ou seja, vão aumentar as quantidades sem perder a qualidade. Esse é o objetivo. Investimento de 35 milhões ao longo de 10 anos, que vai ampliar a capacidade, por exemplo, que hoje é de moer 12 toneladas de cana para aproximadamente 100 toneladas. O número de famílias fornecedoras de matéria-prima também deve aumentar, assim como de funcionários da Weber, que hoje é de 42, e com a nova fábrica, possivelmente a expectativa é de que mais 60 pessoas sejam contratadas, né? Então é uma notícia bastante interessante. Eu sugiro também que quem não está muito acostumado com cachaça, que faça um exercício, compre algum produto com apresentação menor quantidade, né? Leia um pouquinho sobre o tema. A cachaça pode ser colocada no congelador, ela fica mais licorosa. Então deixe para lá os seus eventuais preconceitos que possa ter, se é que os tem, e deguste as cachaças da Weber House e de outras aqui do nosso estado. Nós vamos trazer comentários sobre outras empresas que trabalham com a mesma ou com uma qualidade semelhante à da Weber House. Combinado? Um forte abraço e voltamos com o papo maravilhoso aí do Jorge Soruco. Abraço! Futebol, trago e assados. Clube FTA. Voltamos, Bueno. Vamos para a segunda parte desse papo aqui na coletiva e depois, né, como sempre a gente faz, 2 blocos aqui no coletiva e depois um terceiro bloco, um materialzinho extra lá no Spotify. Mas a gente estava aonde? Cognição. Olha, essa palavra não é bolinho, hein? Vamos... Então, tem alguns componentes que são importantes dentro do processo de formação. E o que acontece na formação? Na formação, nós temos que provocar poucas intervenções. No futebol, tu provoca poucas intervenções. Tu tem que criar muito mais, tu tem que potencializar e não criar intervenções. E muitas vezes nós o profissional cria intervenção. O que é intervenção? Intervenção são mecanismos que ele vai influenciar lá na tua memória de uma forma negativa. Vai te deixar meio bitolado, condicionado? Ele te condiciona, tu armazena lá na região límbica do cérebro. Sim. A componentes emocionais negativos. Vou te dar um exemplo. Evita driblar. Tu não pode driblar, eu quero que tu passe. Então ele vai ficar na memória dele, que ele tem que passar, que ele não pode driblar. É o festival de passe pro aí lado, ele passe vai pra ficar. trás. Então, e eventualmente, quando ele tiver um instinto de driblar, talvez ele faça mal. Em vez de eu dar liberdade para ele potencializar essa ação, ele ter liberdade, ter mobilidade, eu estou limitando a mobilidade dele. Eu estou limitando a liberdade dele. E ele vai armazenar na memória, através daquela relação das sinapses, das conectividades, aquela frase, aquela mensagem negativa. Então, muitas vezes ele vai ter medo, ele vai ter receio, ele vai perder a espontaneidade. E assim, inúmeras intervenções metodológicas que, em vez de potencializar sem querer, eu estou provocando intervenções. Isso ocorre muito no processo de formação. Aí lá na formação, aí depois não sabe, porque o jogador fica naquele mesmo nível, não consegue exatamente, eu passo a limitar. Passo a limitar a ação. Então isso é muito comum. Muitas vezes os pais, em relação aos filhos, nós fizemos muito. E eu falo isto, não em relação aos outros, eu falo isso porque eu errei muito quando, como professor, como treinador, errei muito em determinadas fases da minha vida. Eu devo ter inibido o desenvolvimento de muitos atletas com quem eu trabalhei. Sim, porque no afã de passar um manual de procedimentos para ele, né, que são, o senhor tentou
Tô imaginando aqui. Cercar as variáveis como se fosse possível e dizer, olha, se acontecer isso, tu faz aquilo. Se acontecer aquele outro, faz aquilo. Aí o cara ficou meio bitoladão ali, é isso? Não, porque eu trabalhava muito de uma forma mais reprodutiva, condutivista. E tinha uma limitação em termos de conhecimento num determinado momento da minha vida. Sim. E a própria ciência, porque eu falo hoje, isso é de 10 anos para cá, com o desenvolvimento da neurociência, com a ressonância magnética, que tu passa a estudar o cérebro e o homem em movimento. Então isso ficou de 10, 15 anos para cá. Claro. Então esses erros pedagógicos, eles, em vez de tu potencializar o desenvolvimento, muitas vezes tu inibe. Eu vou dar um exemplo para vocês. O risco está na área de conforto. É a área de conforto e o risco. Se tu vai para o risco, tu sai da área de conforto. Tu sai da área de conforto. E o que acontece na área de conforto? Todos nós queremos, o nosso cérebro, ele quer conforto. Ele não quer desafio. Tu quer conforto. Previsibilidade, eu quero saber... Tu quer conforto, desafio tu não quer. Então tu tem que provocar desafio. Eu vou fazer outra observação para vocês, extremamente, que eu considero importante. Eu quero deixar bem claro que eu não estou criticando ninguém. Tá. Eu me coloco no processo. Me coloco no processo que eu trabalhei 25 anos dentro disso aqui e tenho corresponsabilidade em relação a isso. Vocês observem a idade de ouro dentro do processo de desenvolvimento de formação dos jogadores de futebol. Ela se dá entre 14 e 15 anos. 14 e 15 anos eu falo idade cronológica, mas pode ter uma variação de meio ano para cima, meio ano para baixo, dentro dessa variável aqui. O que acontece nesse momento? Existe uma maturação emocional, existe a maturação biológica, existe a maturação cognitiva, tudo ela está se dando nesse período. Os clubes de futebol, dentro dessa faixa de idade, eles têm 60, 70 jogadores, tanto uma categoria como outra. Desses 70 jogadores, os grandes clubes, eles selecionam esses 70 jogadores e continuam num processo de seleção que vem um processo de seleção crescente, que vem lá das categorias de baixo e dos atletas que vêm de fora, dentro do processo de seleção. Então passam para entrar desses 80, esses 60, 70 que tem no clube, tu seleciona de 15 mil, 20 mil ou mais. Sim. Então, parte do princípio, se 20 mil tu selecionou, esses 60, 70 tem um potencial. Óbvio, tem um potencial para jogar futebol. É matemático, né? É matemático. Vamos partir do princípio que desses 60, 70, teve 50% de erro em relação ao potencial. Então nós temos 35, 30. Então, teriam que chegar na equipe principal e teriam que ter um potencial 30 jogadores. Perfeito. E como nos clubes em geral chegam 2, 3 ou muitas vezes não chegam nenhum dessa faixa de idade. Aonde está o erro? Está no processo de seleção? Não. Está na estrutura dentro do clube, não? Está no processo de formação. De formação. No processo metodológico de formação. Então isso aqui é um ponto que eu acho que tem que ser repensado. Eu agora mesmo na federação, eu participei do Connect, na Federação Gaúcha, e na minha fala eu trabalhei exatamente sobre isso, sobre a idade de ouro e o processo metodológico. Isso é um ponto que nós temos que começar a questionar para melhorar o desenvolvimento dos atletas nesse período de formação. Professor, eu vou fazer uma figura aí. O senhor me corrige se eu estiver errado. É como botar todas as fichas na universidade e não botar nenhuma na formação fundamental. É mais ou menos parecido. Porque se eu não pegar a criança ali naquele momento em que ela está na plenitude da sua formação, como o senhor ela é mais esponja para absorver. Exatamente. Depois momento. Ela vai chegar lá adiante, vai dar muito mais trabalho. Sim. Né? Então, me parece que é mais ou menos nessa linha. E não tem nos clubes muita estrutura no profissional e estrutura de menos a menor na base? Não teria que dar uma... Eu vejo assim, eu acho que o futebol evoluiu muito. Tu tem profissionais hoje extremamente... Já melhorou isso? Não, tem. Extremamente... Os profissionais hoje no futebol, cada vez mais, tu tem profissionais extremamente qualificados, em geral. Tá? Só que eu acho que nós temos que... Como tudo, tu tem que começar a refletir e criar determinadas dissonâncias. Essa é uma dissonância que nós temos que levar para começar a discutir isso aqui dentro dos clubes. Vem cá, eu tenho numa categoria de 14 e 15 anos, que é o processo, a essência do processo de formação. Quantos chegam lá? Pô, se chega a um,
Ou não chega nenhum, se chega 2, tem umas coisas que nós temos que pensar. Pensar em quê? Pensar no processo de seleção? Pode pensar, mas está muito mais no processo metodológico. Olha, eu quero deixar bem claro para vocês que isso é uma autocrítica. Perfeito. Não é uma crítica a ninguém. Ele está falando em tese, não está falando de ninguém. Não, e uma coisa que o senhor acompanhou e que é uma coisa que não muda de uma hora para outra, exatamente, né, professor? Exatamente. Então, eu estou dando um exemplo em termos de metodologia. Né? Quando o senhor fala em interatividade, eu até estava lendo uma entrevista sua para o meu amigo Roberto Jardim, saiu lá na revista Parêntese. Do Fischer, né? Do Fischer, exatamente. E o Roberto foi meu contemporâneo lá na Zero Hora, quero mandar um abraço para ele. O Roberto está lançando um livro interessante, talvez a gente vá divulgar aqui. Não sei quando é que vai sair. Mas o senhor falava em essa questão da interatividade. Exatamente o que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer o seguinte, ouvir o que cada atleta... Não. É a interatividade no... a interatividade nos departamentos... Quando eu falo interatividade, quando eu falei interatividade, competitividade e verticalidade, eu estou falando em relação à mecânica do jogo. A motricidade. A motricidade. Certo, em relação ao movimento, a mecânica do jogo, em relação à técnica, à tática, a técnica, aos fundamentos técnicos, aos fundamentos táticos, aos componentes físicos. Eu falo em interatividade, onde estabelece esses princípios de relação, a mecânica do jogo. Agora, quando tu vai falar fora do campo, tem que ter uma relação interativa, sistêmica. Aí nós estamos falando de uma visão mais sistêmica, onde tenha tanto o componente de ida quanto o componente de volta, dentro dos processos de relação. Mesma coisa, quando tu planeja o treinamento, hoje o treinador, junto com a sua comissão técnica, ele planeja o treinamento com determinados objetivos e com o objetivo de treino. Então esse planejamento é um planejamento interativo. É um planejamento que, indiretamente, o atleta está participando, depende da resposta que ele dá um feedback e no treino seguinte a comissão técnica vai modificando, vai buscando alternativas através disso. É um processo de interação, mas uma visão sistêmica. Quando eu falo em interatividade, é interatividade mecânica. A interatividade mecânica relacionada à cognição dentro da movimentação dos jogadores em campo. Perfeito. Dentro da dinâmica do jogo. Uma outra questão que me ocorre é o seguinte: diferentemente da maioria das empresas, em regra, a pessoa começa lá numa função mais singela e ela vai se desenvolvendo, vai tendo um plano de carreira e tal. Eu entrei lá na Zero Hora como repórter na Central do Interior. Eu era, na verdade, um redator. Aí depois eu fui para o esporte, aí comecei a fazer algumas reportagens sobre automobilismo, aí fui para o segundo caderno, que era onde eu queria trabalhar. E aí já comecei a fazer produção e planejamento e coordenar os horários dos colegas, até que fui para o caderno Viagem. Então eu tinha uma linha crescente na minha carreira, né? Eu tive uma boa formação, estudei na URGS, jornalismo e tal. Então a pessoa vai se adaptando, ela vai crescendo, mas aí, se a gente puxa isso para o futebol, professor, a gente tem um universo de pessoas que ambicionam jogar futebol, de poder aquisitivo e de condição social muito vulnerável, e que de repente dão um salto, mas um salto que é um absurdo, se a gente for parar assim para pensar, mas o que isso? O cara morava ali na Rua A, Beco C, sem número, numa casinha de 3x3 com a avó, a tia, o pai doente, não sei o que, diabético, e o cara daqui a pouco tá ganhando 50 mil, 100 mil, 250 mil aos 24 anos. E aí ele vai e compra um carrão, a gente, lá o cara tá se exibindo, comprou um carrão, ou o cara tá usando umas correntes. Aí a gente começa a fazer uma série de julgamentos. Como é que é isso? O senhor vivenciou isso? Como é que trabalha? Não tem que ser pessoas muito especiais, professor, para não se deixarem desequilibrar, deslumbrar com essa... Porque o futebol, não me ocorre assim, um outro segmento em que isso possa acontecer de uma maneira tão desproporcional assim. Não sei de outro... Vou buscar o sociólogo Pierre Bourdieu.
Pois o Bourdieu, eu sei que o senhor citou lá pro... O Bourdieu fala, eu li um pouco do Bourdieu. Fala muito sobre isso. Fala a questão ele do... diz que os esportes que pertencem a classes menos favorecidas são aqueles esportes onde tem contato corporal, onde tem uma submissão à regra e uma submissão muito grande ao esforço. Então vou dar 3 esportes, o futebol, o boxe e o atletismo. Esses pertencem às classes menos favorecidas. E os esportes, o atletismo ele bota aí? Total. É? O atletismo, a origem dos atletas é classe social, classe social menos favorecida, como no boxe, como no futebol. E esportes com a classe social mais favorecida, onde existe uma certa distância ao corpo, uma menor submissão à regra, o golfe, o tênis, então ele coloca bem. Então vamos voltar ao futebol. O futebol predomina, no futebol, indivíduos, os jovens de classes menos favorecidas. E eles, por si, para chegar, aonde eles chegam, eles já são os vencedores. Pois é. Porque eles desafiam a pobreza, eles desafiam a fome. E para chegar a um determinado nível, e eles passam por um processo seletivo que depende muito da subjetividade, não por objetividade, depende da subjetividade de quem os seleciona. Então a carreira de jogador de futebol é uma carreira muito difícil, muito complexa e com muitas adversidades. Independente disto, ele, à medida que vai evoluindo profissionalmente, ele tem, por trás dele, ele tem uma família, e uma família que se multiplica à medida que ele vai avançando. É verdade. E ele, muitas vezes, ele passa a sustentar toda essa família e uma família que se multiplica. Então ele passa a ter uma responsabilidade muito grande. E toda essa família deposita a confiança e pressiona de uma forma indireta, ou muitas vezes direta, a ele ter um melhor desempenho. Até por necessidade mesmo, né? Porque vem disso, ali à medida que ele passa a avançar, o meio também estimula a festa. Claro, o consumo. O meio, a festa, a orgia, ao luxo. Então ele passa a ter esta influência, uma influência externa, que é da família, e uma influência interna, que o meio também, que eles começam a ter um carro melhor, outro carro melhor, o uso de determinadas roupas de grife, tudo isto vai alterando o comportamento do jogador de futebol. Por outro lado, ele tem todo um arcabouço externo que parece muito forte, mas internamente ele torna-se cada vez mais frágil. O sujeito ali está muito pressionado. Ele é frágil, né? Ele é muito frágil. Pois é. Então, emocionalmente, o atleta, tanto o jogador de futebol quanto outras modalidades esportivas, internamente é muito, muito frágil. Então ele tem que... É muito importante tu trabalhar com o atleta em cima desses componentes emocionais e trabalhar em cima quando eu te falo da cognição. Fazer com que ele entenda que o corpo dele é o instrumento de trabalho. Ele é o instrumento de trabalho. Por mais riquezas materiais que ele venha a conquistar, o instrumento ele vai continuar a vida inteira um operário do esforço. Isso ele deve entender. E para ser um operário do esforço, tu tem que renunciar muito às benesses que a vida te oferece, principalmente com poder econômico. Então tu tem que ter essa capacidade de renúncia. Aí entra um componente importante que deveria ser trabalhado, o clube, junto com a família e junto com os agenciadores, com os empresários. Aí é importante. Nós falamos sobre isso aqui, né? Falamos com o Márcio. A gente tangenciou aqui com o Márcio Geller o papel que os empresários, alguns começam a ter, né? Sim. No sentido de dar um apoio, um suporte emocional e tal, né? Porque o senhor estava falando, ao mesmo tempo, a gente quando começa a aprofundar o raciocínio,
não é para qualquer um, né, professor? Não é e veja que esse desafio de usar o corpo como a sua ferramenta, mas no fundo quem vai decidir se vai dar certo é a cabeça, é o racional dele. Isso aí é um desafio que, olha, quantos de nós aqui teriam, nós estamos aqui num privilégio de uma família relativamente organizada e equilibrada, de enfrentar uma situação como essa, que exigisse de nós o físico e o racional intensamente num curtíssimo prazo de tempo. Eu não posso deixar de dizer eu falo sempre, quando eu estou trabalhando com eles, eu tenho uma frase que eu digo para eles. O cavalo é o corpo, a cabeça é o jockey. O jockey tem que levar o cavalo para onde ele quer. Agora, a mesma coisa, a cabeça tem que levar teu corpo para onde tu queres. Então a cabeça é fundamental. Então esse componente emocional, ele vai fazer a diferença dentro de uma progressão profissional, numa progressão em termos de performance. Aí é um ponto fundamental, um ponto que nós podíamos discutir isso muito, trabalhar muito em cima disso. Mestre Bueno, Hélio Carraveta, nós estamos encerrando os 2 primeiros blocos que estão aqui no coletivo, né? Mas nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Na verdade, acho que todos que escutarem o programa de hoje deveriam receber um diploma de participar da palestra, né? Verdade, né? Porque hoje é a formação, né? A formação, né? É verdade. Porque o conteúdo que está sendo apresentado aqui hoje no Clube FTA, com a presença do Hélio Carraveta, é fenomenal. Então, assim, vou te agradecer uma primeira vez pela participação no programa, mas não é a despedida oficial, é só aqui nas redes do Coletiva Rádio, né? E agradecendo a tua presença, deixar marcado para uma próxima oportunidade a gente voltar para falar de outros assuntos contigo aqui também, Hélio, tá bom? Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Pois, meus amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com mais uma dica de assados. Vocês vão achar que hoje eu estou meio pirado, porque eu não vou falar propriamente dos assados, mas de um parceiro quase inseparável dos assados, do churrasco, que é o chimarrão. Pois então, foi lançado no final de 2021 um livro que, segundo seu autor, o meu xará Ricardo da Silva Maier, é o primeiro livro sobre bombas de chimarrão. Esse livro se chama Bombas de Chimarrão, Origens, Tradição e Cotidiano. O Ricardo, o texto do livro foi o trabalho de mestrado do Ricardo em Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Santa Maria. Esse livro tem em torno de 80 páginas no formato 21x28, é muito bonito, e mais ou menos umas 150 imagens. O design do livro é muito bonito, o projeto gráfico, o layout, né? Feito pelo próprio Ricardo, que é designer gráfico de embalagem e é também especialista em gestão estratégica e em engenharia de embalagem. Pois bem, o Ricardo, na sua pesquisa sobre as origens das bombas de chimarrão e tal, ele traz pelo menos, gente, 2 aspectos muito interessantes que me deixaram um tanto surpreso. O primeiro deles é de que as bombas de chimarrão, elas não eram utilizadas pelos indígenas, pelos guaranis, que eram os que cultivavam ali na região das Missões, ali nas proximidades de Santo Ângelo, etc., onde haviam os grandes ervais, né, aqui onde ainda não era o território do Rio Grande do Sul, também na região do Paraguai, no norte da Argentina, ali onde havia a Ilex paraguariensis, né, os indígenas consumiam com muita frequência e não se ouve falar em nada semelhante à bomba. Eventualmente aparece canudo, mas vejam, é diferente de bomba, porque eles tomavam direto. Ele inclusive comenta numa conversa, um bate-papo que a gente teve rapidamente, que os próprios recipientes que hoje nós chamamos de cuias, que são feitos com porongo e tal, eles eram diferentes naquela época porque eles bebiam direto, quase como se fosse uma caneca, né? Então eles tomavam a erva, né? Era como se fosse um chá servido sem o saquinho, né? Os nossos chazinhos de hoje. Pois bem, e essas bombas, as bombas aí que a gente conhece do dia a dia, chimarrendo, teriam sido criadas pelos hispano-americanos
para poder sorver o chimarrão com o filtro lá embaixo, né, com aquela parte inferior da bomba que vai lá dentro. E eu fiquei surpreso com isso, eu não tinha ideia, inclusive li vários livros sobre esse assunto. Estou lendo aqui a sequência dos livros A Fronteira, do Tal Golin, e o quarto livro dele, que vai ser dividido em 2 tomos, é sobre erva mate. Então é isso, não tem muita referência ao uso de bomba pelos indígenas, né? E algumas bombas feitas com taquara, alguma coisa trançada assim que aparecem no livro, elas são mais recentes, elas são dos anos 1930, por aí, 40, e foram feitas daí por caingangues, então elas não são daquele momento, daquela época lá, dos grandes ervais e da disseminação do consumo do chimarrão, tanto entre os hispano-americanos quanto entre os luso-brasileiros, né? Bom, e a outra curiosidade que o Ricardo traz no livro, entre tantas, é de que o nosso amigo Assis Brasil, este cidadão que dá nome ao parque aí de Esteio, né, onde se realiza a Expo Inter, e foi o cidadão que introduziu aqui no Rio Grande do Sul as raças britânicas, Devon, Angus e Hereford, né, e mudou para sempre a qualidade dos nossos assados, porque esse gado se ambientou no Pampa e nos ofereceu uma qualidade de sabor, marmoreio, maciez e tudo mais inacreditável. Pois o Assis Brasil teria encomendado, lá por 1920, uma bomba com o filtro achatado. Esse filtro que é o mais comum que a gente vê aí, teria sido uma ideia do Assis Brasil, e ele pediu que esse filtro tivesse em torno de 1000 furinhos. Então é a tal famosa que ficou bomba de 1000 furos. Teria sido uma criação do Assis Brasil. Vejam só como as coisas são curiosas, né? Isso está fazendo um século, né? Claro, tem um outro tipo de bomba também, que é aquela que parece uma colherinha, né? Um lado é chato e o outro lado é meio arredondado. E as primeiras bombas, elas eram um bojinho ali embaixo, eram circulares, era uma bola com vários furos. Não era essa bomba que a gente conhece aí, que parece que a vida inteira que foi assim. Não foi. Meus amigos, eu acho que esse livro, pela sua beleza e pela sua curiosidade, é um baita presente de aniversário. Ou melhor, de Dia dos Pais também, aniversário, sem problema. O Dia dos Pais que está chegando aí, né? Agora, segundo domingo de agosto. Então, quem quiser saber mais sobre o livro do Ricardo, é só entrar no Facebook Livro Bombas de Chimarrão, Facebook ou Instagram, e lá vai poder ter mais informações. Um exemplar custa R$100, 2 exemplares 170 e 3 exemplares 250. Então já sai o exemplar 83 por 30. Eu acho um baita presente. Tá bueno? Voltamos com o nosso papo aí com o Jorge Soruco. Aquele abraço. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Pois bem, bueno, estamos de volta aqui no bloco extra, bloco Spotify, né, onde a gente conversa mais um pouquinho, pega outros papos também com os convidados. Então, outros enfoques. Nós estávamos falando aqui, professor, out of the record, aqui nos bastidores, sobre neurociência, né? Falando sobre cognição, sobre essa capacidade do ser humano de se superar e de desenvolver outras habilidades. O senhor foi fazer um curso de neurociência agora com 60 e lá vai. Quer dizer, a gente poderia ver no senhor esse desejo e essa percepção de que a gente está sempre aprendendo e apreendendo novas coisas. Como é que foi isso? Como é que foi essa sua decisão de buscar justo a neurociência aí para... Eu sempre, na minha vida, assim, eu sempre encontrei, eu não me considerei nunca um talento para nada. Eu sempre, a minha história de vida foi uma história baseada em esforço, sempre, tanto no intelectual quanto no físico. Tá? Eu fui atleta com base em esforço, consegui resultados com base em esforço. Na parte intelectual a mesma coisa, eu tenho minhas limitações, e fiz minha graduação, fiz especialização, continuei estudando, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre com dificuldade, com limitações, nunca foi um talento. E sempre tive interesse voltado mais
dentro de uma perspectiva muito mais pedagógica, gestão pedagógica, relacionada ao desenvolvimento humano. Sempre tive esse interesse, tinha motivação de ver os atletas crescerem em todos os aspectos. Esse foi o desafio da minha vida. E há 2, 3 anos atrás, teve o curso de pós-graduação na PUC, em Neurociência e Comportamento. Eu me matriculei no curso. Quem é que coordena? Tem o Christian lá? Não tem um rapaz chamado Christian? O coordenador do curso eu não lembro, mas o curso, quem tiver interesse, até vou fazer propaganda para a PUC, é muito bom. Pois eu tive numa palestra sobre neurociência bom. Lá com o Palmini. Palmini, exatamente, foi meu professor. O médico, neurologista, exatamente. Sabe muito de cérebro, e eles estão com o instituto lá, né? E outra Poderoso, coisa, né? Os professores convidados... durante o curso teve 15, 16 professores convidados, as maiores autoridades de neurociência do mundo. Então, um curso bem interessante. E eu fui assim para complementar, mas eu busquei por uma aplicação prática. Certo. E na minha vida, toda a minha vida, tudo da teoria, eu tentei buscar uma relação com a praxis, sempre, em tudo. Então, na neurociência não foi diferente. E ela me ajudou e tem me ajudado muito para entender determinados processos, para entender o outro, para entender as relações, para entender os processos de desenvolvimento, a própria relação do treinamento. Então, isso tem me ajudado muito, o curso me ajudou muito. Agora tu é o eterno aprendiz, né? Perfeito. Então cada vez mais tu busca o conhecimento eu acho que o conhecimento tu busca para encontrar também a tua felicidade através de um processo de relação. Conhecimento nada mais é tu ter conhecimento para melhorar as tuas relações, a relação com o outro, a relação com os atletas, a relação com os meus dirigentes, a relação com meus amigos, a relação com meus filhos. Eu acho que esse é a essência, né? Do conhecimento. Tu não busca o conhecimento para te isolar, tu busca o conhecimento para te socializar. E a vida tu cada vez mais tu vai buscar. E eu acho que em termos de conhecimento, cada um tenha um grãozinho de areia em um deserto. O teu conhecimento é um grãozinho daquela areia, que já representa muito. Claro, mas a gente sabendo, mesmo sabendo que é um grão, não deve deixar de usar uma expressão assim, de honrar esse compromisso, né? Eu penso isso. A gente, sem a interação com o outro, sem a troca, não faz sentido, né? Claro que algumas pessoas vão ter uma habilidade maior ou menor, vão ter uma função social mais representativa, né? Mas essa troca, essa capacidade de interagir, eu acho que ela é muito relevante. E no futebol, porque o futebol, nós aqui de alguma maneira estamos tentando fazer isso, né, Soruco? Modestamente. Sim. No momento em que a gente se propôs o nosso programa a trazer pessoas que façam abordagens mais amplas, mais macro, que saiam do dia a dia do jogo, daquele que o Internacional projeta o time para jogar com não sei quem, ou já está no estádio tal, como é que foi o jogo, entrevista coletiva. Não, nós queremos trazer um olhar um pouco mais amplo. Então, de certa maneira, nós estamos também trazendo contribuições para que as pessoas possam fazer leituras mais amplas e complementares e que sirvam para si próprias também, para algum tipo de evolução pessoal, quem sabe, né? De maturidade, de ver, por exemplo, professor, vou fazer uma inconfidência aqui, se o Soruco me permite. Nós começamos o nosso programa aqui dia 5 de fevereiro. Entrevistamos várias pessoas ligadas ao Grêmio. Nesses 5 meses, mudou a minha percepção do Grêmio como colorado. É inescapável isso. O respeito, a capacidade de ser menos agressivo na visão do adversário,
Porque tu começa a perceber reconhecer que méritos, né? Tem méritos. Tem méritos lá do outro, tem muito esforço, tem pessoas ali do outro lado, essencialmente tem pessoas. Vou continuar dando uma secadinha, se o Grêmio vai voltar ou não vai voltar da segunda divisão e dando uma flauteada, mas tem uma outra possibilidade de a gente se relacionar de uma maneira cordial e civilizada. Porque nós estamos precisando de civilidade, né, professor? E eu acho que as pessoas que escolhem uma trajetória como o senhor, que tem a humildade de dizer que foi muito mais esforço do que a sua própria capacidade, o senhor aporta um ensinamento, eu diria pra gente aqui, né? E acho que tem muito isso no futebol, né? De muitas pessoas esforçadas e que acabam superando barreiras que seriam, assim, racionalmente pensando, intransponíveis. Por isso que eu acredito muito no outro. Eu acredito que o indivíduo, ele é capaz. Desde que ele cria essa força interior, ele é capaz. Então, em relação ao atleta, em relação a um colega, acho que é capaz. Tem capacidade, acho que nós temos capacidade. E dentro das minhas relações, vamos supor, profissionais, dentro da minha vertente, da minha linha de trabalho, a minha formação, se vocês observarem, vamos supor assim, eu tenho uma formação, entre aspas, uma formação muito mais biológica. Mas o que norteia o meu trabalho é as ciências humanas. O que norteia o meu trabalho são as ciências humanas. Não é a ciência... Porque o que acontece? A biologia, eu uso a biologia. O corpo é a ferramenta. Exatamente, mas as ciências humanas, se eu não trabalhar com a alma, se eu não trabalhar com o espírito, se eu não trabalhar com a cognição, se eu não trabalhar com o emocional, o resto não tem valor. Então, e outra coisa assim, eu tenho que potencializar o espírito do homem. Eu tenho que potencializar a cognição. Eu tenho que potencializar o entendimento. E potencializar o entendimento não significa que tu não vai impor limites. Não significa que tu não vai criar dissonâncias. Não significa que tu não vai dizer a verdade. Tu tem que dizer a verdade. A verdade pode doer naquele primeiro momento. Mas passa um dia, passa 24 horas, falta 48 horas, ela desaparece. Eu tive casos com atletas que passaram uma semana sem me olhar e sem falar comigo. Depois voltaram a falar comigo. Teve um que passou 10 dias sem falar comigo. Depois voltou a falar comigo e quando eu saí do Inter, ele está em outro clube. Ele disse, professor, o senhor foi extremamente importante, eu nunca esperava. O senhor foi extremamente importante, significativo na história da minha vida. Um jogador profissional com 34, 35 anos. Ele passou 15 dias. Por quê? Porque tem algumas... Tu não vai dizer aquilo para agradar. Claro, tem momentos que tu vai dourar a pílula um pouquinho para depois... Mas tu tem que dizer, tom melhor, mas não vai deixar de ser crítico. Tu tem que dizer, né, a verdade. Sim, para ser construtivo. Então, muitas vezes... É um processo... na verdade, é fazer a pessoa ter capacidade de entender que é um processo dialético, né? Tem a tese, tem a antítese, tem uma síntese e vai indo. E a coisa se retroalimenta. Exatamente. Então, preparar a pessoa para entender isso, né? E quando eu trabalhava individual com o atleta, eu dizia para o atleta, vem cá, se tu não dormiu bem à noite, não precisa me dizer por quê. Tu só me diz assim, ó, professor, eu tive problema na minha noite, não dormi bem, porque não adianta no dia seguinte, na manhã, eu começar a te dar uma carga de trabalho, tu vai demorar 48 horas para recuperar, ou tu vai ter dificuldade, então tu seja honesto. Diz assim, ó, não dormi bem à noite. E o que acontece? Eu não vou te dar treino. Mas tu tem que ser honesto. Tu tem que me dizer, o meu filho não dormiu de noite. Tudo bem. Agora, tu não vai fazer isso, tu tem que cuidar relacionado à tua vida. E sempre colocava para eles dentro de uma linha de verdade. Então eu tive vários atletas que tiveram problemas disciplinares, tiveram problemas relacionados a álcool, a bebida, à noite, que eu sempre procurei orientar. Então, sempre procurei orientar, mostrar o caminho, se quer seguir o caminho, então mostro o caminho, mas nunca omiti nada. Vamos supor, isso aqui não faz bem para ti. Porque o que acontece? Se tu tá, em vez de tu é um profissional, então mostrando que ele podia, que o indivíduo, nós,
quanto melhor nós vamos realizar a nossa profissão, as nossas atividades no dia a dia, mais felizes nós vamos ser. Evidente. E o jogador de futebol, quanto melhor for o desempenho, quanto melhor ele puder treinar, quanto melhor ele puder jogar, quanto melhores condições ele tiver de competir entre os companheiros, mais feliz ele vai ser. Agora, a festa, ela não é um momento, ela não é a vida dele. Vamos supor, a vida dele é o jogo, a competição, a renúncia. A festa, eventualmente, ele não vai viver da festa. Ele vive do jogo, ele vive do treinamento. Então, ele tem que usar a festa, eventualmente, em determinados momentos, mas ele tem que focar aquilo, porque ele vai ter depois, quando ele terminar a carreira, ele tem uma vida inteira para festejar, que é uma carreira curta. Então, isto é importante orientar, que muitas vezes o meio também, da onde o indivíduo está inserido, ele muitas vezes não favorece. Claro. Então, agora nesse aspecto eu vejo que modificou muito a cultura comportamental do jogador de futebol. Vem modificando muito. Então, aquilo que era uma regra, o indivíduo sentar na mesa de um bar, que tinha que sentar e ir para uma festa, hoje é exceção. Vem evoluindo muito. É óbvio que muitas vezes o atleta vai chegando a um determinado nível, ele tem um assédio muito grande, um assédio social muito grande. E muitas vezes é difícil negar pela juventude, mas eu acho que mudou muito a cultura, o comportamento cultural do jogador de futebol vem mudando muito. O senhor chegou a ter vivência assim, com a questão das redes sociais, perceber assim, ter jogadores ou atletas que tinham que cuidar um pouco isso para não se expor demais, para não se ocupar muito com responder, com comentar. Eu tenho um conceito de rede social. Para mim, para o jogador de futebol, a rede social é uma usina de lixo. Ela pode fazer bem, mas ela é usina de lixo, porque assim como ele é idolatrado num determinado momento, por qualquer situação ele é criticado. E muitas vezes quando joga ele vai receber muito mais crítica do que elogio. Então ela eu acho que as redes sociais, se o jogador que vive nas redes sociais, eventualmente tu tem que ter uma noção, até para poder te situar. Mas eu vejo, e isto eu falo para eles sempre, isto é uma usina de lixo. E hoje, tu sabe que a maioria se alimenta das redes sociais. É uma loucura, é incrível. E outra coisa, como as redes sociais, elas contribuem, mas tu tem que ter capacidade de seleção, tu não tem capacidade de seleção. Porque ali qualquer um anonimamente coloca todas as suas frustrações em relação a um determinado jogador, ou em relação ao comportamento do jogador, em relação ao desempenho do jogador. E o pior ainda, que tu vê pessoas que nem assistiram o jogo, dormiram, escutaram um comentário e já sai enviando mensagem. Na verdade, o jogador de futebol tem que contratar a TL30. Thalita Jacques está aqui para fazer a gestão das redes sociais dele. Vai jogar bola, meu filho. E entrega as tuas redes sociais para a Thalita e tá resolvido o problema. Isso é importante. Monitora, né? Exatamente. Dá linha ali, combina profissional com o cara, papi, como é que vai fazer? E tá pronto. Mas só que daí nós vamos ficar sem a Thalita, porque daí a Thalita. Mas hoje o jogador de futebol tem uma empresa atrás dele, claro, tem o fisioterapeuta, tem que ter toda uma estrutura, físico, né? tem o assessor de imprensa. Cada vez mais a gente dá conta, olha o que é o desafio do sujeito ter maturidade para isso, né? Eu estava vendo agora no sábado, a transmissão lá do Casimiro e tava o Sobis participando lá do jogo na transmissão do jogo com o Atlético Paranaense. O Sobis me parece, assim, não conheço ele pessoalmente, mas pelo que eu tenho visto e lido, um cara que soube planejar, executar a sua carreira, é um cara com equilíbrio, tem outros negócios, tá numa tranquilidade, tá com um semblante bom, um cara bonitão, um cara equilibrado, com uma boa família, né? Não sei o que o senhor acha. Ele é um exemplo. Ele é um cara, exemplo. né? E outra coisa, ele administrou muito bem a carreira dele e sempre foi um menino de bem com a vida. Bem com a vida. Sempre foi comprometido profissionalmente, inteligente e, além do mais, ele tem uma simpatia, ele tem uma transparência e tá aí, tá tendo sucesso. Assim, aproveitando, falando de Sobis Inter 2006, aquele time de 2006... quando se vai para decidir um mundial, lá no fundo se tinha a convicção que tinha condições realmente de superar. Que dava para fazer frente.
Eu acredito que, à medida que o time foi evoluindo, o time foi pegando corpo e foi revestido de uma energia de positividade, de acreditar. E aquele time de 2006 tinha uma interatividade, agora essa interatividade, uma sintonia muito, muito forte. E tinha 4 lideranças ali. Em primeiro lugar, a liderança do Abel. O Abel é um líder que tem uma visão estratégica de jogo fantástica. Fantástica. E teve lideranças ali, o Klemer era uma grande liderança, Fernandão uma liderança, o Yarley outra liderança. E tu vê assim o espírito dos jogadores. Aquela jogada do Yarley, o Yarley tinha mais afinidade com Luiz Adriano. E aquele momento, o que ele fez? A sensibilidade dele, ele passou para o Gabiru. Então a inteligência do Yarley. E aquele grupo tinha... aquele grupo... Tu sabia que o Barcelona, pelo retrospecto, era superior ao Internacional, historicamente era superior ao Internacional, e o time como um todo se superou. Foi um título que marcou na história do Internacional, marcou nos nossos corações, justamente porque ele superou as adversidades, as maiores adversidades. Não foi um jogo... E não foi numa casualidade, não foi numa estratégia, numa postura. A postura do time. Ali teve grandes lideranças, né? Era um time com muita liderança e o Abel... o guarda-chuva de Abel é um mestre. Agora mesmo ele teve aqui no Internacional, teve Covid, fez um trabalho maravilhoso no Internacional. Maravilhoso. Ele conseguiu, em 2 meses e meio, nos tirar o título. Sim. Ali foi ali foi bravo. Mais uma vez. Eu não falo eu falo no último jogo. Então, é um sentimento que nós, como colorados, temos, né? Não ter aquele título, que é um título importante, inclusive para o clube e para o Abel, na carreira do Abel, né? Professor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos a gente encaminhando para o encerramento. O meu sogro, o Irã Newton Aguiar, foi professor. Foi meu professor, meu amigo. Tá vendo como é que são as coisas? Meu amigo, querido Irã. O Irã, pai da minha ex-esposa Simone, avô dos meus 2 filhos mais velhos. O Irã me ensinou a gostar de atletismo. Entre outras coisas, jazz e, futebol nem se fala. E nós assistíamos muito atletismo, muitas provas de atletismo. E éramos apaixonados, ele mais do que eu, pela prova dos 800 e dos 1500. Eu gosto mais da de 1500, o Irã era enlouquecido pela prova dos 800. O senhor foi recordista brasileiro dos 800 metros. Daria pra gente fazer uma figura assim, que a prova dos 800 e a dos 1500, de alguma maneira, claro que não tem o contato, né? O atletismo não é tem adversário, mas não tem contato. Mas elas são provas que de alguma maneira podem resumir o que é o futebol hoje, no sentido de que é preciso ter muita força, muita velocidade e muita inteligência para saber dosar o que tu vai fazer, tu saber a estratégia da prova, considerando o outro e considerando a ti mesmo. Dá para fazer um paralelo aí? Porque essas duas especificamente, elas me parecem que combinam muito isso. Tô errado? Tu traduz muito bem a prova de 800 e 1500. Tu traduz com sabedoria. A única coisa que eu não posso fazer comparação, não tem condição para comparar com o futebol. Sim. Mas em termos de, como tu descreve, a estratégia, a relação do esforço, a relação da superação em relação à força, os 800 metros tem esta característica. Né? Nesta prova,
umas 20 vezes ou mais eu vomitei após a prova. Ah, De tanto esforço. E uma vez na inauguração do estádio Célio de Barros, convocaram uma seleção brasileira. Eu não estava treinado, inclusive deu manchete aqui na Folha da Tarde, deu aquele troço. Eu fui, e para não chegar em último lá, porque foi a inauguração para chegar em quarto ou quinto que eu cheguei, eu entrei em coma. Fui para o ambulatório no Maracanã, depois fui para o Miguel Cotto. Eu fui voltar para o hotel, para a Princesa Isabel, perdi o voo às 6 horas da tarde. Para te ver o esforço. Deu um desequilíbrio eletrolítico geral ali, tudo? Um esforço total. Esforço. No que limite quando tu compete na competição, tu tem que vencer a dor, tu tem que vencer o medo. Tu não tem que ter medo da dor. E o atletismo, em geral, essas provas, tu convive com a dor. A dor chega a ser, em determinados momentos, insuportável. Eu nunca quis que um filho meu fizesse atletismo. Por causa disso. Eles colocaram o meu filho a competir, eu não fui na competição para não incentivar eles para o atletismo, pelo que eu sofri para treinar. Era sofrimento mesmo, dor. Tu não encontra, o teu prazer é a dor. E todo o treinamento é um treinamento de exaustão. Sempre no limite. Sempre no tem limite. Mas tem uma coisa meio de adicção, assim, tu acaba ficando um pouco viciado naquilo, tem um masoquismo, assim, implícito. Exatamente, eu quebrei o recorde brasileiro e eu fui recordista depois aqui no Rio Grande do Sul, que quem quebrou o meu recorde foi o Peçanha, há 25 anos depois. E naquela época o recorde brasileiro, foi o recordista brasileiro, que a categoria juvenil era até 18 anos. Sim. Depois passou para 19 anos. Depois quem quebrou meu recorde foi Aguiberto Guimarães, e teve um tá bem acompanhado, que quebrou Joaquim Cruz. Tá bem acompanhado. Foi isso. Professor, para finalizar, o senhor já falou, treinador, não vou nem lhe perguntar quem foi o maior. Foi o Abel? É o cara? É o mais... Não, eu não... Quem é que o senhor colocaria assim, esse cara aqui... Eu não vou escolher, porque assim foram tantos treinadores que eu vou cometer uma injustiça com um ou com outro. No Internacional eu passei com quase 100 treinadores, ou mais de 100 quase treinadores. 100 treinadores. Exatamente. Então não vou cometer injustiça, porque tem aqueles mais jovens, tem aqueles que estavam em determinados momentos da carreira. Eu trabalhei com o Mano no juvenil e no júnior, quando o Mano foi treinador, um grande treinador. Trabalhei no juvenil e no júnior, trabalhei com Parreira, com Tite, com Zé Mário. É muita categoria. Com Muricy, com Cláudio Duarte, com Cassiá, o querido Valmir Louruz. Falcão, e assim, inúmeros. Trabalhou com Falcão? Falcão, trabalhei 2 vezes com Falcão. Então, seria uma... E lá no Tricolor, sua passagem pelo Tricolor? Foi na base, foi com Clebinho no infantil, Armando no juvenil e Rogério Zimmer no júnior. Olha, Rogério. Foi essa época que trabalhei lá com eles. E então, atleta, quem é o cara? Quem é assim o... Trabalhar assim, a figura cada um dentro das suas características. Seria assim... eu não seria honesto se eu colocasse um treinador como melhor ou um atleta como melhor. Cada um tem suas características e cada um teve momentos também diferentes dentro do clube, tanto o atleta quanto os treinadores. Preparadores físicos, também trabalhei com muitos, Paulo Paixão, Fábio Maceridian, Cristiano, Moraci, Manuel, vários, eu não tenho, vou citar o nome. Então, para colocar, é o melhor, mas às vezes é o momento. Então, são vários. O Tite, eu tenho um carinho, uma amizade muito grande por ele, trabalhamos aqui muito tempo. Abel, Muricy e vários outros treinadores gaúchos, Claudião, Cassiá Claudião, com aquelas caras, Celso Rotti. Eu comecei trabalhando com Celso Rotti, aprendi muito com Celso Rotti. Foi o período de 97 a 98,
nós trabalhamos, foi meu início no Internacional, 16 de dezembro de 96, foi com o Celso Roth, Beto Ferreira. Tive um aprendizado muito grande, que o Celso já tinha muita experiência dentro de futebol, foi um aprendizado que eu tive muito grande. Então, para nomear treinador, eu não nomearia nenhum, e nem jogador. O senhor se sente realizado? Ou ainda eu me sinto... E ao mesmo tempo, tem muita coisa para fazer ainda? Eu me sinto realizado, feliz pela tudo que eu fiz no futebol, que eu fiz no Internacional, fiz no esporte, fiz como professor. Sou realizado, mas eu tenho potencial, estou ainda com capacidade de poder colaborar mais. O dia que tiver uma oportunidade que realmente eu possa conjugar os meus interesses junto com os interesses da organização ou do clube, que eu me sinta útil dentro de uma proposta recíproca, eu gostaria de voltar a trabalhar, mas aí chega um momento que tu tem que ter não é trabalhar por trabalhar, é uma questão de é uma escolha que eu possa ter também, dar. Muitas vezes tu pode me oferecer uma proposta, eu não tenho a condição de dar aquilo que tu quer, mas eu tenho que dar e receber que eu falo num sentido, claro, uma troca em termos de uma reciprocidade de realização, porque eu acho que eu ainda posso contribuir muito tanto para o desenvolvimento organizacional quanto para o desenvolvimento humano dentro dessa área. Acho que tenho potencial, apesar que dentro da nossa cultura, tu chega com uma certa idade, tu é praticamente descartado do mercado, mas eu me sinto... Por isso que o Avancini está com a campanha dos 60 mais, né? Professor, estamos na expectativa que o senhor encontre oportunidade de continuar compartilhando e os microfones aqui continuam abertos, né? Tá certo. Eu queria agradecer, Hélio, pela tua presença aqui conosco. Espero que tenha gostado desse papo aqui conosco, assim... A toada é essa, né? Assim, de uma forma mais, né? Podendo conversar mais sem se preocupar muito na coisa do imediato, mas sim no conteúdo. E acho que esse programa enriqueceu muito, né? Sem dúvida, papo maravilhoso. É de ouvir e reouvir, né? Ainda bem que fica lá no Spotify para ouvir mais de uma vez. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com os ouvintes de vocês. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Eu sou muito grato ao convite e poder trocar informações com vocês, falar sobre futebol, falar sobre gestão, falar sobre treinamento, falar sobre o desenvolvimento humano. Eu acho que essas coisas gratificam e ao mesmo tempo alimentam nossos espíritos, né? Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Vamos ficando por aqui, encerrando mais uma edição do Clube FTA. Gostaríamos de lembrar do grande apoio dos vinhos Sopra, que fornece os ótimos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados após as gravações. Encomendas pelo WhatsApp 54 99 629 47 12 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Clube FTA, futebol, trago e assados. O mundo da bola com outro sabor volta semana que vem com o seu programa 26. Tchau. Você ouviu? Transmissão não autorizada. Caro Suruquinho, Suruco, tu tá todo faceiro, 25 programas, hein, cara? Tu tá grandão, hein, cara? Imagina aqueles teus amigos lá do Encheta lá te vendo, os caras devem estar ali, ó, devem estar todo babando pra ti. Tu tá poderoso, mano. Na professor Hélio Carraveta, o cara é muito massa, mano. Especialista, mestre, doutor, filósofo. Esse cara é tudo no Beira-Rio. Como é que demitiram eles? Hein, me diz? Já sei. Aquele gordinho aquele, gordinho só. Cara, como é que demite um cara desse? Ô Bueno, me explica. Me explica tu aí, Bueno, me explica. Como é que o Internacional demite um cara desses? Tem que demitir aqueles incompetentes daqueles políticos. Só f*** do nosso clube, esses caras. Tira de lá! Ô, Suruco, Boninho, vou fazer uma pergunta pra vocês aí.
Será que o Carraveta treinaria o Grêmio, hein? Ô, cachorro desgraçado! Vai deitar, cachorro! Vai! Eita coisa, mas não deixa eu ouvir nada aqui, esse cachorro desgraçado! Vai deitar! Gostei desse troço aí, do Carraveta fala bem, hein? Gostei dele. A parte aí da essência do futebol versus as ciências no esporte. O cara sabe muito, Ô, Bueninho sempre espetacular, espremendo os caras. Isso aí, Bueninho, manda bala, tu é muito bom. Ô, Bueninho, quando é que tu vai parar de contar a história desses caras tudo aí de bebida? Tu deve beber pra caramba, hein? Tu deve ser um bebundo, deve ser dos meus. Bueninho. Ô, Bueninho, manda uma Weber House aí pra nós. Tá que o teu amigo lá dos espumantes, aquelas coisas chiques do Suruco, não manda nada. Manda uma Weber House pra nós aí, pra gente fazer um troço legal. Bueninho é demais. Bombástica, falando de bomba. Cara, eu entendi. Spa, chimarrão, bomba, bombástica. Cara, tu tá... Ô, Bueninho, tá afiado? Cara, o Carraveta trabalhou lá na época do Cruyff, cara. Eu não admito, cara. Como é que demitem um cara desse, meu? Cara, que olha, nunca vi tanta gente incompetente naquele clube lá de vocês, do Inter aí, vocês tudo colorado, tudo amiguinho daquele presidente lá, vocês ajudaram a botar o cara lá. Ô, Suruco, tá me ouvindo? Cara, tu fez ali, quanta gente passou por esse troço aí, cara. Vocês são poderosos, hein, cara. Vocês, cara, tem que estar numa SPN aí, numa Fox, numa Globo, até numa Globo, vai. Vocês são... Cara, eu gosto de vocês, cara. Vocês são caralho. Meu velho, Bueninho, Suruco. Cara, esse programa rende muito mais quando o cara outro, aquele, o Trindade, não tá, velho. Cara, vocês são muito mais... Vocês têm sacada, inteligência, cara. Fica muito melhor de ouvir. O outro cara fica lá só se metendo nas conversas. Cara, tira o magrão.